Vamos falar da Ponte Preta. Macaca vem na tela. Foram 8 meses e 18 dias sem entrar em campo. Muito tempo para quem estava acostumado à titularidade absoluta durante quase 3 anos. Ivan se lesionou na partida contra o CRB no dia 24 de outubro de 2020 e precisou passar por uma cirurgia 11 dias depois para corrigir a lesão ligamentar do punho direito. Claro que acho que a cirurgia ela preocupa, né? Devido você ter que ficar afastado sem jogar, mas isso é normal. Eu procurei concentrar o máximo na recuperação nesse longo período que tive. Porém, a gente seguiu toda a determinação que foi passada pelo médico, né, que fez uma cirurgia, pelo departamento médico da Ponte. O camisa 1, que já tinha ficado no banco no duelo contra o Avaí na semana passada, voltou aos gramados na última segunda-feira, no empate da Ponte contra o Náutico por 1-1. O goleiro foi importante para que a Macaca não saísse com um resultado pior dos aflitos. A sensação que eu tive quando eu terminei o jogo foi como se fosse minha estreia, assim. Acho que comparando com o que eu estava sentindo, porque quando você fica um tempo afastado, passa inúmeras coisas na sua cabeça, né? De estar sem atuar, sem jogar, mas o importante é que eu sempre mantive o foco, eu sou um cara muito positivo. Na coletiva de ontem, durante a reapresentação do elenco, Ivan também comentou sobre o sonho que ainda mantém sobre vestir a camisa da seleção brasileira. Antes da lesão, o goleiro era um dos candidatos mais fortes a defender a camisa número 1 da seleção olímpica. Acho que o meu principal objetivo é esse, aos poucos eu também me soltando, evoluindo aqui nos trabalhos, né? E para atingir o mais alto nível, para quem sabe um dia novamente voltar a ser convocado para a seleção principal. Durante a recuperação, Ivan também teve o nome envolvido diversas vezes em possíveis transferências, mas naquele momento o foco do goleiro era somente o tratamento. Diretamente para mim não chegou nada, eu mantive 100% focado na minha recuperação. Como a gente fica afastado dos jogos, eu estava focado somente em voltar a jogar. Agora o goleiro se prepara junto com a equipe para a segunda partida seguida após o retorno. Tentando escapar do rebaixamento, a Ponte tem um confronto direto com o Remo no próximo sábado. E outro jogador que está próximo de estrear é Lucas Cândido. O volante, que foi contratado em maio, está perto de atingir a forma física necessária e já treina com o restante do elenco. O jogo da Ponte está marcado para 6h30 da tarde no estádio Moisés Lucarelli. Fiquei muito feliz com o retorno do Ivan Quaresma, um cara do bem, né? Além de ser um profissional competente, um dos melhores goleiros do país, mas passou por um período terrível. Ele até se emocionou na primeira entrevista, porque é difícil, né? É duro. Tá aqui o Gleger, que jogou durante 20 anos. A pior coisa que pode acontecer, nós que somos aqui do microfone, a pior coisa é quando o locutor fica rouco ou o atleta não tem condições físicas de atuar. E passar por um período longo assim, o cara tem que ter muita cabeça, tem que ter apoio da família, tem que ter apoio dos amigos e principalmente do clube. E a preocupação do Ivan Quaresma era voltar no mesmo nível que ele estava anteriormente. E pela primeira aparição dele, voltou no mesmo nível, ou não? Ah, voltou sim, Batista. Aliás, o pessoal que está acompanhando o programa aqui, que são fanzaços do Ivan, muito feliz com a volta dele. Mandar um abraço para o Daniel, para o Manteiguinha e para o seu Carlos, tá? O seu Carlos é fanzaço do Ivan aí, eles estão acompanhando o programa. Batista, não é fácil. Não é fácil. O cara voltar no nível... E outra coisa, você imagina a cabeça do Ivan. Titular absoluto, tem que fazer uma cirurgia... né? O cara é titular da seleção brasileira pré-olímpica, poderia estar aí disputando as Olimpíadas agora no Japão. Olha para você ver a grandeza do negócio. O Ivan realmente deu a volta por cima. Depois voltou da cirurgia, teve contusão de tornozelo, depois passou um período fora por causa de conjuntivite. Ou seja, não está sendo fácil. E aquelas palavras dele após o jogo lá, todo emocionado, com a voz embargada, eu tenho certeza que vai fazer ele crescer ainda mais. Porque é um craque, um baita de um goleiro. E deve-se muito também, viu, Batista? Esse retorno por cima do Ivan, fez um partidaço lá contra o Náutico, ao Betão.
O Betão é o treinador de goleiro que esteve sempre ao lado do Ivan, dando força. Esse aspecto psicológico aí que precisa muito, né? Que você disse aí agora. Apesar do lado da familiar também, o profissional que está ali o dia a dia com ele, não tenha dúvida que o Betão fez um trabalho extraordinário. Técnico e psicológico. Parabéns, Ivan. Você merece esse momento e esse bom retorno. Eu fiquei muito feliz, porque não é fácil, não. E aí, CH, Ivan Quaresma está de volta no gol da Macaca. Você sabe que esse dia eu estava, acho que foi ontem, ontem mesmo, estava pensando a respeito. As últimas apresentações do Ivan, o último período de 6 meses do Ivan foram períodos de muita irregularidade. Inclusive do time, né? Acho que o todo não estava bem. E eu desconfio, não tenho certeza, porque eu queria perguntar um dia para ele, que um pouco antes da cirurgia, essa contusão, esse problema na mão estava incomodando muito o atleta. Eu não sei se é uma vontade gigantesca que eu tinha de vê-lo atuar de novo, mas eu achei que ele voltou melhor do que ele estava. De tanto que ele jogou bem, não é? Estava à vontade, eu tinha medo disso. Partida contra o Náutico, até sugeri que o Igor Vinhas continuasse, porque a gente nunca sabe como é que o atleta está, né? Mas, mais uma vez, o Betão mostrou que é um grande comandante, um grande técnico de goleiros. E o Ivan está nota 10. Jogou muito bem, Batista. Agora é só dar sequência, né? Não tem segredo, ele é craque. Júlio Nascimento, boa tarde para você. Falando também do Ivan e sobre os contundidos aí da Macaca para enfrentar o Remo. Atualizando informação, você que acabou recentemente apresentou o programa, nossa área tem informações quentinhas de momento. Diz aí, Júlio. Pois é, Batistão, um abraço para você, boa tarde a todos. Justamente essa boa fase do Ivan Quaresma, boa fase não, né? Esse retorno ao gol do Ivan acaba afetando também no Igor Vinhas, né? Que volta para o banco de reservas, ele teve um pequeno problema, uma lesão, um desconforto no último jogo contra o Náutico, não participou, deve voltar a ficar à disposição do Gilson Kleina, mas certamente no banco de reservas. Ainda o Gilson Kleina espera uma avaliação mais completa do Ednei, do Thales, do Rodrigão, outros jogadores que estão entregues ao DM da Ponte, né, nesse processo de transição, mas a tendência é que o Kleina dê sequência ao time que atuou contra o Náutico. Foi um time muito elogiado pelo técnico da Ponte, gostou muito da atuação no jogo de segunda-feira, então provavelmente o mesmo time titular será repetido contra o Remo na partida de sábado. E um detalhe, né, o Lucas Cândido, há 2 meses na Ponte, muita expectativa sobre esse jogador, de repente, para brigar por titularidade, um jogador que tem as características ali que não tem ninguém que exerça no meio-campo da Ponte. O Lucas Cândido cada vez mais próximo, Batistão, de finalmente estrear com a camisa na Macaca. A preocupação, falando de volante, envolve o Dauan. Recentemente o Dauan negociou com o Cruzeiro, não foi uma negociação que prosperou, porque o Cruzeiro não quis pagar a multa, mas o Antônio Lupe trouxe há pouco na Rádio Bandeirantes, no programa Nossa Área, que o staff do Dauan, os empresários, receberam novas consultas de times da Série A e também times do exterior, né, de segundo escalão. Então a permanência do Dauan para a sequência da temporada não está assegurada. É um jogador que recebeu sondagens e, de repente, uma proposta oficial pode chegar na Ponte nos próximos dias. A gente está ainda apurando e trabalhando em cima dessa informação, Batistão. A Ponte tem peça de reposição, né? Tem o Marco Júnior que está pedindo passagem, aí até entrou numa partida um tempo só, né? Atuou um tempo no jogo no estádio Moisés Lucarelli. E tem o Lucas Cândido, como falou aí o Júlio Nascimento. Esse cara é bonzão, hein? Esse cara é bom. É muito bom, ele vai entrar, vai acontecer com ele o que aconteceu com o André Luiz. Entra, não sai mais do time. Eu tenho uma expectativa que a característica do meio campo mude com a entrada do Lucas, né? Muito jogador marcador e tem que ajudar um pouco o Camilo a carregar esse time nas costas, né? Porque não tem jeito. Laterais só marcam, ajudam muito pouco no ataque, por característica. E agora você ter 2 volantes que só marcam, fica muito complicado. Mas sobre o Dauan, é a Ponte que tem que ver, né, Batista, o que é bom para ela. Eu acho que o Dauan é um cara que tem que ser valorizado sim, respeitado sim, com certeza. Ele é um cara que tem o DNA da Ponte, né? Ele não desiste nunca, tem muita garra, disposição. Agora, na parte técnica, eu acho que tem como encontrar no mercado um jogador parecido como ele. Né? Eu acho que o Lucas Cândido seria um ótimo substituto. É claro que seria importante, na minha opinião, até pela sequência, né? Pela Ponte agora ter mostrado naquele jogo contra o Náutico um certo crescimento técnico. Seria legal você ter a permanência do Dauan, porque é um jogador que encaixa ali no esquema do Gilson, né?
E os volantes, na última partida, participaram bastante do jogo, chegando, inclusive no lance do gol, quem dá o primeiro chute ali é o André. Então precisa, na minha opinião, precisa realmente. Claro que o Lucas Canto seria um ótimo substituto, mas eu tentaria aí fazer um esforço para segurar o Dauan, sim. Com relação ao sistema de jogo, o Júlio Nascimento chamou a atenção, né? O Gilson Kleiner deu relevo. Veja como são as coisas, né? A Ponte tem 3 centroavantes. 3 centroavantes. 3? É, tem 3. Rodrigão, João Veras... Josiel. E Josiel. É, mas o Josiel, o Kleiner já deu mostras que usa o Josiel só aberto, né? Ao contrário. Tem uma função ali como Ri. Ao contrário. Não, naquele jogo ele jogou com o Rodrigão, Josiel e Richard. Josiel aberto pelo lado esquerdo. Você não se lembra? O jogo que o Josiel entrou de titular foi aberto. Eu ouvi o Kleiner falando, né? Não, o Josiel é centroavante e tal. Até comentamos isso lá na Rádio Bandeirantes. Falei, olha, ele até jogou de centroavante lá no Cuiabá, mas ele joga do lado. Exatamente. É um jogador de lado de campo e não como centroavante. Nos jogos utilizados aqui na Ponte foi pelo lado. Né? Jogando ali pelo lado. E outra coisa, todas as vezes que o Kleiner precisou tirar o Rodrigão, quem que ele colocou? João Veras. Mas aí, prosseguindo o raciocínio, você quer chegar em algum lugar? Eu quero chegar. Sim, a Ponte tem 3 centroavantes. Sim. E tinha 4. Tinha 4, mas ele foi pro Operário. E foi pro Operário. Deus seja louvado. Aí a Ponte, o Gilson Kleiner tem que jogar. Montaram um esquema com o chamado falso 9. Falso 9. O Tostão lá de 1970 foi lá que começou essa história do falso 9. Então é incrível, né? Todo mundo fala de montagem do time. Ah, tem que fazer uma montagem correta do time. Ó, com 3 centroavantes, a Ponte tinha 4, fez a montagem correta, mas não tem condições de usar nenhum. Um tá machucado, o outro não entra em forma nunca. Forma técnica. João Veras. Nem sei se ele teve algum dia. E o Josiel entrou bem no primeiro jogo e depois também não conseguiu mostrar e entregar aquilo que o treinador precisava. Se algum deles tivesse mostrado minimamente uma condição técnica, com certeza a gente não estava discutindo isso. Só estou falando de montagem. Mas só a montagem não foi correta? Mas você não tem deu 3 centroavantes? Mas não deu certo, né, Batista? A gente às vezes planeja uma série de coisas, contrata um monte de jogador e na hora do vamos ver, acontece isso muito na Ponte, hein? Você contrata o cara agora, resolveu a posição. E vai chegar na prática, o cara não consegue jogar. Esse é o fato. E posso falar? Mesmo que voltasse o Rodrigão, eu manteria o jeito do time jogar eu ia dizer isso com agora. o falso 9. Eu ia falar isso agora. Eu gostei demais do Moisés jogando por dentro. Desculpa, aliás, a Moisés discussão por nossa, dentro, né? a discussão nossa na rádio, né? Ah, o Niltinho, será que faz bem? Lembra que o Niltinho apareceu como novidade? E de repente o Gilson surpreende com o Moisés jogando ali. E eu gostei muito. Acho que o time fica mais leve, mais ofensivo, com mais velocidade e menos previsível, exatamente. Menos previsível.